E aí a gente chega de novo. E chega com força total, porque agora a gente vai estudar os princípios e regras aplicáveis às penas. Olha que interessante. E eu já fiz lá no seu estudo uma bolinha dizendo sobre isso. Olha só, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Gente, aqui é o princípio da personificação da pena, da pessoalidade da pena. A pena não passa da pessoa do condenado. Tu imagina se passasse, a pessoa tinha que cumprir a pena deixada pelo seu antecessor? Misericórdia. Isso aqui é meio que óbvio, né? Então tá, agora, cuidado. A obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens pode ser, né, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados, mas até o limite do valor do patrimônio transferido. Eu já vi, por exemplo, questões, ele colocar nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida ao patrimônio dos sucessores. Aí a pessoa está quase do mesmo tamanho, bota certo. Não, vai estar errado. E por quê, Malu? Porque simplesmente se ele disser estendido ao patrimônio dos sucessores, ele está incluindo todo o patrimônio dele. Tem que dizer até o limite do patrimônio transferido que ele recebeu de herança. Então toma cuidado aí com isso, princípio da personificação, da pessoalidade da pena. Aí eu venho para o princípio da individualização da pena, o inciso 46. A lei regulará a individualização da pena. A pena é individualizada para cada réu. E adotará, entre outras, mas você marcou essa palavra entre outros, é tão besta, para dizer que esse rol não é taxativo. As penas admitidas no Brasil não estão inseridas no rol taxativo da Constituição. O rol é números apertos. E o que significa isso? O rol é exemplificativo. O rol das penas ora descritas é exemplificativo ou enumerativo. Ou seja, o legislador infraconstitucional pode adotar outras penas além das que estão previstas no presente inciso, desde que não sejam as vedadas por esta Constituição, as quais estão exaustivamente indicadas no inciso seguinte, que é o 47, são as chamadas penas proibidas, tá? E quais são as penas admitidas? Olha só, privação, restrição da liberdade, perda dos bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. São algumas das penas admitidas. Quando você vem para as penas proibidas, aqui é um rol taxativo. É o que a gente chama de números clausos. Essa previsão é taxativa, exaustiva. E aí, olha só o detalhe aqui. Quais são as penas proibidas no Brasil? De morte, mas isso não é absoluto, considerando que, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, tá? Sempre cai sim prova, não aguento mais a mesma pegadinha. O Brasil admite pena de morte. Admite, no caso de guerra declarada. Ele quer saber se você não sabe, se você sabe a exceção, porque essa proibição aqui não é absoluta. De caráter perpétuo, é uma pena não ter pena de caráter perpétuo, né? É uma pena não ter pena de trabalhos forçados, que também é proibido. Pena de banimento, vamos já entender o que é isso. Penas cruéis, me defina penas cruéis. Como assim, Malu? Minha gente, não tem definição para pena cruel, né? Ou seja, tá aqui para cair na sua prova. Se cair na sua prova, penas cruéis são penas proibidas, aí você vai colocar, são, certo, tá? E banimento? Banimento é expulsão de nacionais, seja ele nato ou naturalizado. O Brasil não admite banimento, que é a expulsão de nacionais. Mas, Malu, eu vi dizer que o estrangeiro pode ser expulso. É outra história. Mas banimento, que é de nacionais, seja ele nato ou naturalizado, não é cabível.
Mas eu ouvi dizer que o naturalizado... Não, aí você ouviu de extradição. É outra história que nós vamos já estudar. Segura essa informação, mas banimento não é admitida. Que mais? Aí eu venho, ó, pro inciso 48, ainda falando sobre princípios e regras aplicáveis às penas. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Tranquilo isso aqui. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Lembra, tá? Do artigo 5º, inciso 3, que fala: ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante, nem submetido à tortura. Inclusive, os presos têm direito, têm ter a garantia do respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Tranquilo também. Então, acaba aí as regras e princípios aplicáveis às penas, e eu venho para outro detalhe. Que detalhe? Exercício. Exercício maravilhoso, só sobre isso, olha que coisa importante. João foi condenado criminalmente, além de ter que pagar uma indenização por danos materiais, por ter colidido seu veículo estando alcoolizado contra a casa de José. Entretanto, João faleceu no curso do processo judicial. Nessa situação hipotética, embora a pena não possa passar à pessoa do acusado, a obrigação de reparar o dano poderá ser estendida aos sucessores de João até o limite do valor do patrimônio transferido. Corretíssimo. É o que diz aí o inciso 40, olha só, 44. Falei aqui para vocês. 45, desculpa, 45, inciso 45. Então, sem maiores dúvidas, artigo 5º, inciso 45. Item 68, agora, questão 68. A lei regulará a individualização da pena proibidas em qualquer situação. Quando tem qualquer situação, você marca logo. Tem chance de estar certa, mas a probabilidade é que esteja errado. Maior é que esteja errado. Então, ó, a lei regulará a individualização da pena, que foi aquilo que eu falei, a individualização da pena. E ele sempre marca como princípio, né? Princípio da individualização da pena. Proibidas em qualquer situação a pena de morte, a de caráter perpétuo, a de trabalhos forçados, a de banimento e a cruel. Errou por quê? Porque ele incluiu a pena de morte, considerando que a gente sabe que tem exceção, que é o caso de guerra declarada, de acordo com o artigo 84, inciso 19. Então, errado o item. Vem para a próxima. No Brasil, em nenhuma hipótese admite-se a pena de morte. Eu não aguento mais, é a mesma questão. Isso aqui é um método comum. Você vai aprendendo por repetição, né? Em nenhuma hipótese está errado, porque se admite em caso de guerra declarada. A proteção do direito à vida tem como consequência a proibição da pena de morte em qualquer situação da prática de tortura e da eutanásia. É errado o item, porque a pena de morte é admitida em caso de guerra declarada. Tu tá vendo que é a mesma coisa, são várias questões do CESP dizendo a mesma coisa. Misericórdia. Questão 71, olha só. Em nenhuma hipótese, mais uma vez, é admitida pela Constituição a pena de morte, a qual sequer poderá ser objeto de emenda, dada a existência de cláusula pétrea nesse sentido. Então, está errado por quê? Porque, em caso de guerra declarada, é possível a pena de morte. Morra, né? Mesma coisa. Então, é errado o item. Mas é um método comum, não tem jeito. Entre os direitos constitucionais garantidos às presidiárias, inclui-se o respeito à integridade física e moral, as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação e o cumprimento da pena em estabelecimento distinto ao dos apenados do sexo masculino. Certíssimo, ele juntou os dispositivos, né? Ele juntou aí o inciso 48
49 e 50 do artigo 5º. Perfeito. Aí a gente passa para onde? Aí a gente vai fazer outro quadradinho, que não é um quadradinho, é uma bolinha, né? Que eu faço para você. Aqui, ó, artigo 5º. Você vai completar o seu quadro. Você vai colocar regras de extradição. Regras de extradição, que são exatamente o inciso 51 e 52. E aqui a gente precisa ver alguns conceitos. Por exemplo, aqui, ó, coloquei Delbrando Acioli para lhe dizer isso. Vou botar aqui no vermelhinho que eu acho melhor para destacar. A pessoa se desorienta todo quando se trata de computador. Mas vamos lá. É o ato pelo qual um Estado entrega um indivíduo acusado de um delito ou já condenado como criminoso à justiça do outro, que o reclama e que é competente para julgá-lo e puni-lo. Então, envolve a relação entre Estados. Ele cometeu, inclusive, o Brasil só julga extradição passiva, pelo amor de Deus. Não é que não existe a ativa. O problema é que o Brasil só julga a passiva. Quando ele pede a extradição, quem vai julgar é o país para quem ele pediu. Então, extradição ativa é quando o Brasil pede a extradição de um indivíduo que cometeu o crime aqui, mas se encontra em outro país. Extradição passiva é quando o Estado estrangeiro requer ao Brasil. E o Brasil vai processar e julgar essa extradição. E quem é que julga e processa essa extradição? Aí você vai lá para o artigo 102, inciso 1, pega aí na sua Constituição, a linha G. E vai estar lá expresso. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, 102. Cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, vai direto para o STF. Se você for para a linha G, ele vai dizer a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Extradição passiva. Tá? Extradição passiva. Então, isso é extradição. Malu, expulsão. Aí, ó, vamos continuar aqui no texto. A extradição não se confunde com expulsão e deportação. A expulsão decorre de atentado à segurança nacional, ordem política ou social ou nocividade aos interesses nacionais. Aí a pessoa estava aqui, cometeu o crime aqui contra o Estado brasileiro. Se for brasileiro, vai ser processado e julgado. Mas como não se admite banimento, que é a expulsão de nacionais, ele não vai ser expulso. Agora, se for estrangeiro, ele vai ser expulso. Não existe relação com o estrangeiro no sentido de o crime não foi cometido lá, o crime foi cometido aqui. Diferente. Agora, a deportação tem relação com a legalidade. É a saída compulsória do estrangeiro que entrou ou permanece irregularmente no país por não cumprimento dos requisitos legais. Está ilegal, está irregular, então ele vai ser deportado. Então não confunde. Sabendo desses conceitos, você volta para o 51 e vamos entender sobre regras de extradição. E ele diz, nenhum brasileiro será extraditado, no 51, salvo o naturalizado se ele cometer crime comum antes da naturalização ou comprovado o envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Malu, não entendi. Vamos entender já. O nato nunca será extraditado. Pensa numa coisa absoluta? Nunca. Hipótese alguma. Agora, o naturalizado pode em duas situações. Que situações? Se ele cometer crime comum, mas só os crimes comuns cometidos antes da naturalização. Porque o legislador quis proteger o brasileiro que se tornou naturalizado.
Por isso que, se ele cometer um crime comum depois da naturalização, ele não será extraditado. É só se ele cometer enquanto ele ainda era estrangeiro. Perceberam a situação? Tá, Malu, entendi. Mas e o tráfico? Aí, o tráfico não é um crime comum? É, o tráfico é um crime comum. Não sei nem o que é um crime comum. Quanto mais se tráfico é um crime comum, meu povo, é um crime cometido por qualquer pessoa. Eu, você, qualquer autoridade, é um crime comum, cometido por qualquer pessoa. O tráfico é um crime comum. Agora, por que ele ficou separado, então? Por dois motivos. Primeiro, porque tanto faz o brasileiro naturalizado cometer o crime de tráfico antes como depois da naturalização, ele será possivelmente extraditado. E o segundo motivo é porque no caso do tráfico só pode extraditar se houver no estrangeiro uma sentença judicial transitada em julgado. E por quê, Malu? Por causa do comprovado envolvimento. Quando é que se tem comprovado envolvimento? Com o trânsito em julgado. Então, por isso que o tráfico ficou separado. Tá, e o estrangeiro? O estrangeiro pode ser extraditado por vários motivos. Agora, olha o inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ele não será extraditado por crime político e de opinião. Então, por outros motivos, pode. E tanto há previsão na legislação infraconstitucional como na jurisprudência. Então, olha só, tem até essas duas súmulas que elas parecem ser contraditórias, né? Mas não são. Olha só, súmula número 1. É vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro dependente de economia paterna. Primeiro, ele está falando da expulsão, tá? Expulsão. O que impediu a expulsão aqui, pelo entendimento da súmula, você está tendo possibilidade de conhecer a primeira súmula do STF, a súmula número 1. Olha aí, minha gente. Para dizer o quê, Malu? Para dizer que o que impediu a expulsão aqui, o que impede a expulsão não é o fato dele ser casado ou ter filhos brasileiros, mas é que o filho ou o cônjuge ser dependente de economia paterna. Eu só me lembro do caso do Ronald Biggs, do trem pagador, né? Que ele não foi extraditado porque ele tinha um filho. Quem não se lembra do filho dele, o Mike, do Balão Mágico? Minha gente, quem não se lembra aquela musiquinha, eu sou o Mike, gosto muito de cantar. Não que eu seja dessa época, imagina, nunca vi o Balão Mágico. O fato é que Ronald Biggs, já falecido, não foi extraditado porque tinha um filho que o Mike ainda não era do Balão Mágico, dependente da economia paterna. E por isso eu tenho a súmula 421, que diz, ó, não impede a extradição, aqui ele já fala de extradição, a circunstância de ser o extraditando casado com brasileiro ou ter filho brasileiro. A gente chega a uma conclusão. Que conclusão? O que é que o STF quis dizer? Que, tanto no caso da expulsão, como no caso da extradição, o que impediria o estrangeiro ser expulso ou extraditado seria o fato da dependência econômica paterna. Tá? Então, fica bem claro aí para vocês o entendimento do STF quanto a esse tipo de extradição. Eu venho agora para outra jurisprudência, muito interessante, mas eu nem vou ler aqui a jurisprudência, vocês mesmos vão estar aí a par dela, para dizer que o STF só extradita, só concede a extradição, só concede a extradição, porque o STF, gente, ele não vai extraditar ou deixar de extraditar. Quem faz isso é o presidente. O STF, ele julga a legalidade da extradição, se é legal ou se é ilegal. Mas uma das coisas que tem que ser observadas, considerando os tratados internacionais entre países que estão envolvidos nesse pedido de extradição,
é que o Brasil só extradita se a pena admitida lá for admitida aqui. Outra, se a pena aplicada lá for a pena aplicada aqui. É por isso que no caso daquele Abadia, o Abadia colombiano foi extraditado aos Estados Unidos. O Brasil só o extraditou depois que os Estados Unidos fizeram um acordo de que o penalizariam com a pena máxima de 30 anos, que é a pena admitida no Brasil. E cuidado, a extradição pode ocorrer para outro país que não seja o país de origem do extraditando. O Abadia é colombiano, mas foi extraditado aos Estados Unidos. Então, cuidado com essas jurisprudências que estão todas aqui para você, tá? Outra, que quem decide a extradição, eu até coloquei aqui, ó, que é a extradição 855, que foi a extradição do César de Batiste, essa. O julgamento da extradição do César de Batiste. Ele não foi extraditado porque, como eu disse para vocês, o STF só julga a extradição. Mas quem decide pela extradição, tá aqui, ó, vou até ler esse pedacinho aqui para vocês. A extradição somente será deferida pelo STF, tratando-se de fatos delituosos puníveis com prisão perpétua, se o Estado requerente assumir formalmente quanto a ela, perante o governo brasileiro, o compromisso de comutá-la em pena não superior à duração máxima admitida em lei penal pelo Brasil, na lei penal do Brasil. Eis que os pedidos extradicionais, considerado o que dispõe o artigo 5º, inciso 47, a linha B da Constituição da República, que veda as sanções penais de caráter perpétuo, estão necessariamente sujeitos à autoridade hierárquico-normativa da Lei Fundamental Brasileira. Doutrina, novo entendimento derivado da revisão pelo STF de sua jurisprudência em tema de extradição passiva. Eu não coloquei o resto da jurisprudência aqui, mas nessa mesma jurisprudência ele diz que extraditar, ele julga a extradição, mas quem decide pela extradição é o presidente da República. É um ato discricionário de soberania do presidente da República. No caso do César de Batiste, o presidente Lula não concedeu a extradição, não extraditou. Tá, Malu, entendi. Agora, olha só, outra jurisprudência importante aqui, que é o princípio da dupla tipicidade. Só é extraditado se for crime lá e for crime aqui. Se lá for crime no estrangeiro e aqui for contravenção, não extradita. É o que diz essa jurisprudência, extradição 1085. E agora, mais aqui, ó. Não, tá aqui, é essa que diz, ó, revela-se essencial para a exata aferição do respeito ao postulado da dupla incriminação que os fatos atribuídos ao extraditando, não obstante a coincidência de sua designação formal, revista-se de tipicidade penal e sejam igualmente puníveis tanto pelo ordenamento jurídico doméstico, o nosso, quanto pelo sistema de direito positivo do Estado requerente. Essa jurisprudência aqui fala da história do presidente, olha. Decretado, esta que foi a do César de Batiste, esta que foi a 1085, decretada a extradição pelo STF, deve o presidente da República observar os termos do tratado celebrado com o Estado requerente quanto à entrega do extraditando. Olha só, aí depende do presidente da República, ele vai analisar os tratados internacionais entre os países, né? Tudo bem. Venho para onde agora? Só algumas outras jurisprudências, que interessante que você leia, lógico, mas eu venho aqui, ó, para as questões, que é o nosso intuito aqui. Questão 73, só sobre extradição. Olha só, vem aqui. O ordenamento constitucional veda o envio compulsório de brasileiros ao exterior, que caracteriza a pena de banimento, assim como proíbe a retirada coativa de estrangeiros do território nacional, que caracteriza a pena de expulsão. Errado porque o início está todo correto. O ordenamento constitucional veda
o envio compulsório de brasileiros ao exterior que caracteriza a pena de banimento. A gente viu lá que é proibida a pena de banimento. Assim como proíbe a retirada coativa de estrangeiro do território nacional que caracteriza a pena de expulsão, não proíbe, tá? Ele proíbe a extradição por crime político ou de opinião, mas não a expulsão. Por isso que é bom você saber a diferença dos institutos, né? Questão 74. O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, mas pode vir a perder a nacionalidade. Corretíssimo. Malu, sério? Que eu entendi que o brasileiro nato nunca... É porque quando você vê uma palavra nunca, você sempre acha que está... Lembra que eu falei que nem sempre está errado? A probabilidade é muito maior, mas nem sempre vai estar. Ele diz, né? O brasileiro nunca poderá ser extraditado. Verdade. Mas poderá vir a perder a nacionalidade? A pessoa diz, não, ele não pode perder. Pode. Está no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. Vamos lá na nossa Constituição para a gente já ver isso. Inciso 1 não, inciso 2. Olha o artigo 12, pega aí para você ver que o nato pode perder a nacionalidade. E é simples, viu, gente? Basta um processo administrativo. Parágrafo 4º do 12. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, olha o inciso 2, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Malu, como assim? Olha, se o brasileiro nato ou naturalizado adquire outra nacionalidade espontaneamente, ou seja, não foi obrigado para que ele permanecesse ali, não foi obrigado para ele exercer os direitos civis, como abrir uma conta corrente, comprar, alugar, e mesmo assim ele assume, não foi imposto, então não está na exceção, ele adquiriu espontaneamente a outra nacionalidade, e aquele país não reconhece a dele, e ele opta pela outra, tchau, meu bem, porque ninguém é de ferro. Eu sei que o Brasil só é brasileiro quem quer. Ele não quis mais. Ele optou por outra nacionalidade livremente e aquele país não reconheceu a dele e ele optou pela outra. Tchau. Seja ele nato, seja ele naturalizado. E é um processo administrativo do Ministério da Justiça. Perdeu a nacionalidade, mesmo sendo nato. Então, olha só. O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, certo, mas pode vir a perder a nacionalidade, certo também. Então, certa a questão 74. Vem para a próxima. Brasileiro naturalizado, detido após comprovação de seu envolvimento com tráfico de drogas, pode ser extraditado. Naturalizado, ele não está falando do nato, detido após comprovação de seu envolvimento com o tráfico de drogas, pode ser extraditado? Pode. Corretíssimo. Então, a gente viu lá no artigo 5º, inciso 51. Agora, lembra que ele falou comprovado, né? Comprovado. Ou seja, já existia o trânsito em julgado de uma sentença no estrangeiro. E aqui não precisa ser antes ou depois da naturalização. Próxima questão. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em caso de crime comum, ainda que praticado após a naturalização. Errado, porque o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em caso de crime comum, mas só os cometidos antes da naturalização. Está aí no próprio artigo 5º, inciso 51. É a letra, né? Próxima. Tem muitas questões aqui sobre extradição. Nenhum brasileiro nato será extraditado, salvo em caso de comprovado envolvimento em tráfico internacional de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Não, está errado porque não tem só essa exceção. E ainda precisava ter em comprovar, bem que ele diz, né? Em caso de comprovado envolvimento. E ele está falando do nato. Não, o nato nunca, ó. Nenhum brasileiro nato será extraditado, salvo em caso de comprovado envolvimento. Não, nunca, nem nesse caso. O naturalizado é que pode, em caso de crime comum, se cometido antes da naturalização,
ou comprovado envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então, absolutamente errado. Sempre olha se ele está falando do nato, naturalizado, que isso dá uma emoção danada, né? O estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil se houver reciprocidade do país solicitante. O estrangeiro, não, porque está no artigo 5º, inciso 52, que o estrangeiro não será extraditado por crime político ou de opinião. Errado o item. Próxima. Considere que Gabriel, brasileiro nato, ao retornar para o Brasil após ter residido há alguns anos nos Estados Unidos da América, tenha descoberto que fora condenado criminalmente pela justiça americana. A sorte dele é que ele chegou no Brasil, né? Nunca mais será extraditado. Pela justiça americana por tráfico ilícito de entorpecentes. Nessa situação hipotética, Gabriel poderá ser extraditado mediante pedido formal dos Estados Unidos. Não, porque ele é nato e não tem regra para extraditar brasileiro nato, certo? Você está vendo como sempre a mesma questão se direciona do mesmo jeito? Outra coisa, gente, ele até pode, a sentença lá estrangeira pode até ser cumprida aqui no Brasil, mas a extradição ele não pode, tá? Questão 80. O brasileiro nato que cometer crime no exterior, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido do governo estrangeiro. Certíssimo. Não pode. Não pode ser extraditado porque ele é nato. Sempre verifica logo o que ele está falando. Tá? E a gente encerra esse vídeo aqui. A gente continua a falar dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo interminável. Mas a gente termina e a gente vê toda a matéria de direito constitucional nesse ritmo. Tenha calma que tudo se resolve. Força, fé, foco, objetivo. Ninguém perde por estudar. A gente só melhora, a gente só colhe informações. Beijo grande.